Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe e eu estou fazendo essa apresentação em vídeo, com captura de tela, para falar a respeito desse primeiro texto do terceiro bloco da nossa disciplina História da América 2. Nós estamos tratando a respeito da história da América colonial, mais pontualmente em relação à América hispânica, né? E nós entramos nesse último bloco em que nós estamos praticamente discutindo as questões do fim do período colonial, né? A transição da colônia para a república. Portanto, os textos agora vão lidar bastante com a questão do processo de independência dessa porção da América. Ok? O texto, portanto, previsto agora para esse sábado, dia 10 de novembro, é o texto do John Lynch, As Origens da Independência da América Espanhola, né, que está no texto, na coleção do livro do Leslie Bethel, História da América Latina. No caso aqui, da Independência a 1870, volume 3. Ok? O texto já havia passado para vocês em PDF, né? E para isso eu fiz um esqueminha, um mapa mental, qual eu vou me guiar por ele, e aí eu vou comentar algumas questões que eu julgo serem importantes para a gente falar sobre o texto, ok? O texto, se vocês observarem, ele não tem subtítulos, tá? Mas mesmo assim, a gente percebe, vou até mostrar aqui para vocês, que graficamente existem alguns espaçamentos, o que indica uma certa mudança de temática ao longo do texto. Por exemplo, eu coloquei aqui, não existe o subtítulo Introdução, eu coloquei para identificar a primeira porção do texto. Começou na página 19, e depois nós temos uma transição para o que eu chamei de primeiro item, coloquei aqui em numerais romanos, na página 24. Vamos ver como é que isso acontece. Essa é a página 19. Aqui, acho que o número das páginas às vezes está cortadinho, mas aqui é a segunda página, página 20. Né, a gente pode observar aqui, página 20. Tá? E aí eu quero mostrar para vocês quando é que tem essa transição. 21, 22 tem o mapa, 23, e na página 24, olha só, bem aqui, nós temos um trecho. Essa aqui é a última linha desse primeiro, dessa introdução, vamos chamar assim, e aí tem um espaçamento. Né? E aí começa um outro item, ok? Então toda vez que tem esse espaçamento, a gente consegue perceber que há uma certa mudança de temática. E é com base nisso que eu fiz essa divisão aqui em 8 itens, né? Introdução mais 7, ok? Então, eu nem dei nome, às vezes eu faço isso e eu mesmo dou uma espécie de nome, de subtítulo, tá? Mas é por isso que está dividido dessa forma, até para a gente poder entender melhor dividindo o texto, ok? Então, as origens da independência da América Espanhola. Então, logo nessa primeira parte, a introdução, é importante que nós entendamos que existe uma relação entre a porção aqui na América, a porção da América Hispânica, né, e a coroa, né, os espanhóis, o rei que está lá na Europa, na Espanha. Então é isso, né, é um conceito já bem conhecido, acho bem trabalhado desde a educação básica, que a gente chama de pacto colonial. Algo semelhante aconteceu entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, Portugal e Brasil, né, para ficarmos apenas nesses exemplos. Ao pensar nisso, uma das primeiras coisas que ele diz é que, no geral, dentro de uma relação de pacto colonial, a gente imagina que a metrópole seja mais desenvolvida que sua colônia, né, que ela, de certa forma, possa prover algumas coisas que a colônia não tenha. Né? No entanto, no caso da Espanha e da sua porção aqui, isso não parece acontecer. Tanto a colônia como a metrópole são subdesenvolvidas, são dependentes, são agrárias. Né? Isso é um dos fatores que vai nos fazer entender esse processo de derrocada, esse processo de fim, né, de decadência do Império Espanhol aqui na América. Então, é um dos pontos que ele destaca aí no texto. Né? Então, tanto a metrópole quanto a colônia, né, são subdesenvolvidas, a colônia no caso, mas isso em qualquer contexto é explorado, especialmente pelos seus produtos em relação aos metais preciosos, como prata e mercúrio, especialmente prata. Né? Nesse contexto, é importante que nós lembremos da mudança de dinastia no início do século XVIII. Né? Em 1700, 1701, assume a coroa, né, não mais os Habsburgos, mas os Bourbons, né, no início do século XVIII.
No entanto, é apenas em meados ali do século XVIII, mais ou menos ali pelos anos de 1750, que vai acontecer algumas mudanças de postura dos Bourbons em relação à sua forma de governar, né? Reformas no sentido de ter maior controle sobre as colônias, né? Maior controle político, econômico, fiscal, né? Inclusive, temos aqui um fato, digamos assim, que é bastante significativo, que mostra um pouco essa postura dos Bourbons, que é a expulsão dos jesuítas, que também, de certa forma, já foi tratado em outros textos. Essa postura se encontra no contexto do que a gente chama de despotismo esclarecido, que a gente já falou. Algumas monarquias europeias adotaram em partes a filosofia do iluminismo, né? Porque o iluminismo pregava liberdade, racionalidade, essa junção com a ciência, né? Por isso o termo iluminismo, a luz. No entanto, se a gente parar para pensar, seria incompatível pensar em iluminismo e monarquia, né? Um único rei, o absolutismo, né? As bases que dão sustentação ao absolutismo, como por exemplo o direito divino, né? Só que o que algumas dessas monarquias fizeram? Juntaram, agregaram à sua ideologia, à sua forma de governo, alguns elementos do iluminismo, né? Por isso a gente chama de despotismo esclarecido. No que tange a sua forma de governar de forma autoritária, absoluta, isso permaneceu. Isso eles não adotaram do iluminismo. Mas alguns elementos, como a racionalidade do governo, usar, né, o maior controle, isso sim. Então a gente tem uma espécie de mistura, de mescla de ideologias, né? Ele diz que por isso, né, essa mistura de várias ideias que muitas vezes são incompatíveis, isso gera uma certa incoerência por parte dos Bourbons na América, enfim, na Espanha. Né? Ideias como a fisiocracia, que estava voltado, por exemplo, à importância da produção agrícola, o que difere, por exemplo, com um país que está despontando, que é a Grã-Bretanha, né, que estava começando a voltar as suas atenções muito mais para a indústria, né, nesse contexto aí que está surgindo a chamada Revolução Industrial. Dá importância ao mercantilismo, pura e simplesmente, a troca de mercadorias relacionadas a, por exemplo, aos metais preciosos, ou aos próprios produtos agrícolas, que não têm muito valor agregado. Né? A gente está num momento de transição, mas os espanhóis não estão acompanhando essa transição. Né? Se, por um lado, Portugal e Espanha são aqueles que primeiro despontam nas grandes navegações, né, na colonização da América, nesse contexto aqui do século XVIII, a segunda metade do XVIII, eles não acompanham mais. Né? Outros países estão despontando nesse sentido porque se deram conta da importância da industrialização. Né? Países como a Grã-Bretanha, a França e mais tarde no 19, por exemplo, a Alemanha, né? Que são países que despontaram bastante nesse quesito. Né? Em certa medida, os Bourbons até liberaram o comércio, ou seja, porque dentro da lógica do pacto colonial, a colônia não pode manter relações comerciais com outros países a não ser a própria metrópole. Né? Mas no que fosse interessante para a Espanha, ela até permitia o livre comércio, aqui com bastante aspas, né? Das suas colônias. Especialmente quando ela mesma não podia prover algum tipo de produto para suas colônias, mas exigia que esse transporte fosse feito, por exemplo, através das suas embarcações, de forma que ela ganhasse alguma coisa também. Então, esse livre comércio aqui dá alguma liberdade para as colônias, mas não muito. Né? Portanto, há poucos avanços sociais. Há alguns avanços de ordem econômica, talvez, né? Mas muito mais que favorece a própria coroa e não a colônia. Né? Nesse contexto, a gente precisa pensar, por exemplo, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, é um ícone no sentido de ter influenciado outros movimentos. Né, esse contexto do iluminismo, das ideias da república, da liberdade individual, dos direitos do homem. Inclusive, se a gente parar para pensar, ainda que a chamada Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, tenha sido, inclusive, até antes da Revolução Francesa, né, as ideias do iluminismo que influenciaram a Revolução Francesa também, de certa forma, apoiam a independência dos Estados Unidos. Então, isso também faz parte aqui, né, inclusive é um próximo item, a independência dos Estados Unidos. Então, isso tem um impacto
sobre as colônias americanas da Espanha, né? E nesse sentido também a gente não pode deixar de grifar as invasões napoleônicas que afetaram tanto a Espanha quanto Portugal. Se a gente lembrar da história do Brasil, a vinda da família real portuguesa em 1808, Dom João VI, né, vindo com Dom Pedro I ainda bem novo, né, tá nesse contexto aí, né, porque havia um embate entre, inclusive é um item que está mais para frente, né, chamado bloqueio continental, nessa disputa aí por mercados, né, nesse avanço da Revolução Industrial, a França entra em conflito com a Grã-Bretanha, né, e Napoleão Bonaparte, né, coloca aí como uma estratégia de diminuir o poder econômico e naval da Grã-Bretanha, a proibição de que outros países mantivessem relações comerciais com a Grã-Bretanha, sob a pena de serem invadidos, de sofrerem alguma sanção militar, né? No caso de Portugal, Portugal já tinha relações comerciais com a Inglaterra desde muito antes, né, e aí por isso sofreu essa invasão. E nesse contexto, a França termina invadindo a Espanha também, né? Próximo item. Então nós temos aí a Revolução Industrial na Inglaterra, que tinha interesse nas colônias espanholas como mercado consumidor e também tendo em vista os metais preciosos como a prata, né? E também a independência dos Estados Unidos nesse contexto como exemplo, né, exemplo a ser seguido, né? Porque a lógica é um pouco essa. Como é que uma grande nação, comparativamente a Grã-Bretanha, nesse contexto é tido como mais importante, mais forte, mais desenvolvida que a Espanha, teve uma ex-colônia, né, alçada a uma categoria maior, ou seja, foi independente? Por que isso é a lógica das colônias, né? As colônias espanholas. Por que nós, que somos colônias de um país muito menos desenvolvido, também não podemos nos tornar independentes, né? Então é um pouco disso que serve de exemplo a independência dos Estados Unidos. E nós temos um outro exemplo, que está mais para frente também, mas eu já posso fazer menção desde agora, em relação à independência do Haiti, né? No começo do 19, claro, mas já começa a ver na última década do 18 alguns movimentos revolucionários, revoltosos no Haiti que começavam a preocupar as colônias espanholas, porque foram muito violentas e as camadas de baixo, né, suplantaram as elites locais, enfim, e foi algo bastante violento. Ok? Basicamente, a primeira parte da introdução é essa. No item seguinte, né, o item 1, ele destaca aqui algumas coisas. Pessoal, eu vou só dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando mesmo, tá? Às vezes eu tenho receio se realmente está gravando. Tá, ok, está gravando sim. Vamos continuar aqui. Deixa eu minimizar aqui o programinha que está gravando. Então, o item... Opa, vou ter que passar de novo. Como eu minimizei... Esperem só um pouquinho aqui para poder chegar no item que nós estávamos entrando no item 1. Ok. Nesse item ele vai grifar quais são os grupos que detêm o poder aqui na colônia. Né? Então ele fala dos grupos de poder. Então, aqueles que representavam a coroa aqui, a administração, né? Os fiscais, os funcionários públicos, aqueles que exerciam alguma função representando a coroa, né? A igreja e a chamada elite local, né? A elite local, representada não só por aquelas pessoas já nascidas aqui, que nós chamamos de criolhos, né? Já tratamos sobre essa categoria, mas também os que vinham diretamente da Espanha, mas que ocupavam cargos no comércio, ou eram grandes fazendeiros, enfim, que também representavam essa elite local. E eles tinham, portanto, um maior poder. Isso gera um certo descontentamento por parte dos Bourbons. Nós já falamos, né, que como os Habsburgos mantinham um poder um pouco mais frouxo, a elite local tinha bastante espaço para muitas vezes não seguir à risca aquilo que deveria ser seguido em termos de leis, né, naquilo que era para ser seguido de acordo com as determinações da coroa. Né? Os Bourbons, dentro daquela lógica do despotismo esclarecido, da racionalidade do governo, da maior fiscalização social, econômica, política,
não veem isso com muitos bons olhos. Quando começam a apertar, né, a coisa, digamos assim, o arrochar, eu coloquei até esse item aqui, arroxo, né, isso cria um certo atrito com essa elite local. Né? Então, os Bourbons criam esse arroxo, né, uma maior fiscalização, uma certa restrição do poder que essas elites locais possuíam. Né? No caso, a restrição em relação à igreja, claramente nós percebemos na expulsão dos jesuítas, que era a ordem religiosa católica que mais tinha poder e mais riqueza. Né? Tanto é que os seus bens são confiscados e tudo mais. Né? Portanto, né, nessa lógica aí, até já falei, a racionalização tem a ver com o despotismo esclarecido, a expulsão jesuítica. Isso certamente vai gerar uma certa reação da elite local, um certo descontentamento, que também nos ajuda a entender esse processo de independência. Né? Surgindo, por exemplo, uma força militar local que defendia os interesses locais. Porque muitas vezes quem ocupava esses postos militares altos aqui eram peninsulares, eram pessoas ligadas aos interesses da coroa. Mas nesse contexto começa a surgir aí uma milícia, uma força militar com interesse local. E aí ele entra no próximo item eu estou chamando aqui de 2, só lembrando, pessoal, esses nomes, esses números não aparecem no texto original. Eu coloquei aqui porque a gente percebe claramente, quando há um salto gráfico no texto, há uma mudança de temática, ok? Então aqui ele vai falar um pouco dos impostos, que aumentam bastante, e esse aumento gera, né, um sentimento aí de necessidade de maior autonomia, né, descontentamentos, revoltas, né, inclusive até a união de certos setores diferentes, né, contra a coroa. É bom lembrar que esse sentimento até pode ser às vezes um sentimento de uma maior autonomia, mas ainda não é um sentimento de independência, né? A gente está falando ainda do 18, né? Do final do 18, segunda metade do 18. De forma análoga, a gente pode pensar no caso do Brasil, né? Algumas revoltas que existiram aí no final do século 18, a mais conhecida, né? Com Tiradentes, a Inconfidência Mineira, né? Que também houve no mesmo sentido do despotismo esclarecido, né? No caso de Portugal, nós tivemos aí o Pombal, né? Que também procedeu à expulsão dos jesuítas das porções portugueses. Né? A lógica era a insatisfação com os altos cobranças de impostos. Né? Não era para se tornar independente. Tanto é que havia um ditado, né? Viva o rei, viva ao rei e morte ao mau governo. Eles atribuíam que o problema muitas vezes não era o rei em si, mas a forma de governo, e que talvez o rei estivesse um tanto alheio às coisas que estavam acontecendo aqui. Né? Nesse sentido, portanto, há o confisco de riqueza, inclusive da igreja, e isso não gera descontentamento só da igreja, mas inclusive de civis, né, que têm relações também com a igreja, ainda que não sejam necessariamente no serviço, né, da igreja, mas eram religiosos, enfim, isso também gera uma certa insatisfação. No terceiro item, ele vai falar um pouco, mais uma vez, sobre esse livre comércio, né, que favorecia basicamente a própria metrópole, né? E esse livre comércio não desenvolveu a indústria, nem da colônia e nem da própria metrópole. Né? Nós poderíamos pensar assim, bom, isso de certa forma vai fazer com que a Espanha se desenvolva, né, em relação à sua indústria. Isso não acontece. Né? Os produtos eram, grosso modo, agrícolas, e os produtos que vinham para as colônias aqui industrializados não eram de origem espanhola, eram produtos estrangeiros, especialmente britânicos. Né? A gente pensar aí nos tecidos, por exemplo. Portanto, as colônias não comercializavam, né, diretamente com os outros países, e quando isso acontecia era através do contrabando. O contrabando continuou. Né? Havia essa crença, né, por parte da metrópole de que caso se desse muita liberdade para as colônias, de forma que elas fossem autossuficientes, né, as colônias mais rapidamente lutariam pela sua independência. Né? Por isso, esse certo bloqueio de não deixar que a colônia se desenvolva, não deixar que a colônia tenha sua própria indústria, de que a colônia mantenha relações comerciais com outros países, essa é a lógica do pacto colonial. Né? Isso vai gerar um conflito com a Inglaterra, né? Só que a coroa não fornecia alguns tipos de produtos. Né?
e aí, de certa forma, era forçado a permitir esse comércio externo com os chamados países neutros. Então, por exemplo, a Espanha não permitia que as colônias mantivessem comércio diretamente com a Inglaterra, mas permitia com os Estados Unidos. Mas isso sempre dava brecha para que a Inglaterra conseguisse comercializar seus produtos. Não de forma legal, mas isso acontecia. Né? Aqui ele fala também um pouquinho a respeito do bloqueio continental, que eu já falei lá na introdução. Pessoal, às vezes algumas ideias podem até não estar exatamente naquele item, mas se eu lembro deles, ainda que eu não tenha colocado aqui nos tópicos, né, eu já faço menção, enfim. Então, o bloqueio continental, né, que era a busca da França quebrar o comércio da Inglaterra com outros países, né? Só que isso força também que a Inglaterra busque, né, novos mercados. Porque o bloqueio continental procurava impedir a comercialização de produtos ingleses na Europa. Mas a Inglaterra estava, de certa forma, vamos dizer assim, livre para buscar novos mercados em outros lugares. Até porque as embarcações, a marinha mercante inglesa era muito mais desenvolvida, muito melhor do que a francesa. Então não conseguia, né, impedir esse movimento por parte da Inglaterra. Né? O próximo item, o item 4, vai tratar de algumas outras questões. Nesse contexto de maior controle dos Bourbons sobre as colônias, novos peninsulares vão vir para as colônias, né, ocupando, porque era preciso trocar, né, aquela velha máquina política que, de certa forma, dentro da lógica lá dos Habsburgos, já estava contaminada, né, com o jeitinho que os crioulos tinham aqui nas colônias. Então, mais espanhóis natos vêm para as colônias, migram, né, especialmente aí na segunda metade do 18, né? Isso de acordo com essa nova política dos Bourbons. Para ocupar funções dentro do funcionalismo público como posições importantes do comércio. Né? Porque os Bourbons desconfiavam dos crioulos, não queriam colocar eles em posições muito importantes, afinal de contas, a fidelidade dos crioulos não era talvez tanto com o rei, mas sim com seus próprios interesses. Né? Afinal de contas, eram pessoas que estavam estabelecidas aqui já há gerações, que tinham um vínculo, né, com a terra, com o lugar. Isso vai fazer com que surja um certo antagonismo entre peninsulares e crioulos. Mas isso, de certa forma, é questionável pela historiografia, o autor nos diz. Alguns vão dizer que isso é um dos motivos, ou um dos principais motivos para a independência, né, esse atrito entre crioulos e peninsulares que ocupavam cargos de maior importância por conta dessa política dos Bourbons, e os crioulos que se julgavam como merecedores de ocuparem esses cargos. Né? Afinal de contas, já estavam aqui há mais tempo, tinham um vínculo com a terra e tudo mais. Mas outros autores vão dizer que isso não cabe. Né? Portanto, isso não é consenso. Né? A historiografia, inclusive, vai dizer que esses grupos, crioulos e peninsulares, de certa forma, estavam fundidos. Né? Havia uma fusão desses grupos através de casamentos, através de interesses políticos, comerciais, né? Com uma forma de manutenção das riquezas das famílias. Muitas vezes, filhos de crioulos se casavam com peninsulares e vice-versa. Né? Isso é importante que a gente tenha clareza. Enfim, os crioulos, apesar de serem parte da elite local, né, já foi falado isso várias vezes, né, a principal posição era ocupada pelos peninsulares. Né? Então eles meio que estavam aí no meio, entre os peninsulares, que hierarquicamente estavam acima deles, e os grupos de baixo, como os nativos, os mestiços, os escravos, e por aí vai. Né? Portanto, é como se eles sofressem pressão, tanto de baixo quanto de cima. Né? E isso causava um certo receio por parte dos crioulos, no sentido assim, bom, podemos nos aliar em certa medida com as camadas mais de baixo, no sentido de termos apoio contra os peninsulares. Ok, mas e depois? Né? Nós queremos ocupar os cargos caso haja um movimento em que a gente ascenda, em que consigamos uma certa independência. Mas e se esses grupos forem tão violentos e quiserem tomar o poder, inclusive nós, né, como aconteceu no movimento dos negros em Saint-Domingue, né, o que vem a ser o Haiti. Então havia esse receio também por parte dos crioulos. No próximo item, é o item 5, estou chamando assim,
Portanto, ele vai falar um pouco mais dessas revoltas de ordem política, de certa forma de ordem racial também, né? Isso vai ficando mais aflorado entre as pessoas que moram nas colônias, né? Aqui já está um pouco do que eu falei no item anterior, portanto, né? Os crioulos pedem e têm um certo apoio das camadas de baixo, mas existe uma certa preocupação em que eles tenham revoltas violentas. Ele dá o exemplo no Peru do Tupac Amaru, né, um líder indígena, né? E aí os crioulos preferem muitas vezes se aliarem aos peninsulares, se aliarem à coroa, que, apesar de não ser o mundo ideal, talvez seria melhor do que com uma possível ascensão das camadas de baixo, né? E aí, inclusive, eles perderiam. Então é melhor permanecer entre a elite, ainda que não sejam os mais importantes, estejam totalmente no topo, do que serem suplantados, inclusive, pelas camadas mais de baixo, né? Portanto, os crioulos, né, nessa coisa do apoio contra os peninsulares, eles preferiam, na verdade, a Espanha a uma anarquia, a uma vitória aí das camadas de baixo, né? Aqui está aquele ditado que eu tinha falado, né? Muito comum: longa vida ao rei e morte ao mau governo. Essa crença, portanto, que não era necessariamente a independência, mas apenas ir contra a burocracia, a opressão, os altos impostos, ok? Era um não ao sistema, tá? No penúltimo item, vai falar um pouquinho aqui, que começa, né, a se esboçar uma certa identidade local, um proto-nacionalismo, vamos chamar assim, por isso eu coloquei nacionalismo aí entre aspas, né, ainda no 18, mas não é ainda essa coisa de independência, fique bem claro, né. As regiões começam a sentir também que, apesar de serem um grande bloco, né, no sentido de fazerem parte do Império Espanhol, elas são diferentes, elas têm certas características diferentes, né? Às vezes, quando a gente fala sobre o Brasil, né, fazendo um paralelo aqui, Dom João VI é tido, né, nos filmes, e até em alguma literatura, como alguém não muito inteligente, né? Mas uma das coisas também que é possível perceber na historiografia é que ele teve a habilidade política de manter, né, o território unido, porque o Brasil, assim como a América Hispânica, poderia ter se fragmentado, né? Nós poderíamos talvez ter aí um grande país do México ao Chile, ou então, sei lá, ter fragmentado um pouco menos, né? Não em tantos países. Só na América do Sul nós temos aí cerca de 13 países, né? Portanto, começa a surgir essa coisa da identidade e uma certa diferenciação entre as regiões. Nesse sentido, a literatura, né, começa a ser um elemento para formar essa identidade. E muito importante nesse sentido foram os próprios jesuítas que foram expulsos, né, começaram a escrever no exílio e, de certa forma, a formar, né, a ideologia nesse sentido. Essa literatura também que influencia esse movimento de romper com a coroa foi o iluminismo, isso nós já falamos, né? É uma influência um tanto tardia e também não tanto. O iluminismo nas porções hispânicas e lusas, ela é muito ressignificada, né? Se a gente parar para pensar no próprio Despotismo Esclarecido, como a Espanha e Portugal eram países extremamente católicos, né, a religião continua exercendo um forte poder, né, de influência. E aí a gente já tinha falado também um pouco, né, que os Estados Unidos servem de modelo exemplar para as colônias americanas, espanholas, né, e também queriam evitar, por exemplo, a própria Revolução Francesa, que foi bastante violenta, o Haiti, né, porque eles temiam perder seus privilégios. Afinal de contas, esses movimentos eram muito mais radicais, né? E, finalmente, no último item, ele novamente pontua a questão das invasões napoleônicas, que, no caso de Portugal, Dom João VI, príncipe regente, consegue se antecipar e vir para a colônia, né? No caso do Brasil. Já no caso da Espanha, o rei Fernando VII ele é preso, né? E isso faz com que a coroa se enfraqueça, né? Haja divisões, começa a haver uma certa resistência na própria Espanha, chamadas Cortes de Cádiz, né, no sentido de tentar expulsar os franceses do território espanhol, mas isso gera um sentimento na colônia de, bom, nós não temos mais rei, o nosso rei está preso, né, não tem mais sentido nós estarmos aqui na posição de colônia quando quem está governando o nosso país não é um espanhol, é um francês, né? Então o povo vai
pedindo cada vez mais e se dando conta da necessidade da independência. Então, basicamente, esse texto fala desses pontos e nessa pequena apresentação eu quis mostrar isso para vocês, ok? E é isso, pessoal.